Então vamos lá para a última candidata, Marina Helena. Vamos à resposta. Hoje, a cidade de São Paulo, assim como na educação, a gente está num dos piores rankings em relação a exatamente essa atenção primária, né? Começa pelo médico da família, que a gente tem uma cobertura muito pequena comparada às outras cidades, e por aí vai. Filas enormes, tanto para a questão de exames simples. Hoje nós temos mais de 50 mil mulheres na fila para fazer um ultrassom transvaginal que detecta inúmeras doenças, inclusive coisas como um câncer de colo de útero, que não mata mais no setor privado e que infelizmente hoje no setor público ainda acontece uma coisa fácil de ser detectada. Então é um verdadeiro absurdo, Elaine. Por exemplo, pressão, mensuração de pressão. Não tem 20 e tantas mil pessoas na fila. É o básico do básico que não está sendo feito. Então, a gente não pode aceitar isso. A outra questão consultas com especialistas. Então, exatamente para isso, esses exames ginecológicos de prevenção, cardíacos de prevenção, né? A consulta com o clínico geral, das nossas crianças com pediatras. As filas são imensas, as filas muitas vezes ultrapassam 6 meses na cidade de São Paulo. Aí eu vou te falar o que é gestão. Boa parte desses exames vão para a lata de lixo, porque demora tanto para a pessoa conseguir marcar e ela tem que ir longe, e depois ela tem que ir longe buscar, que não vai para lugar nenhum. Então, o primeiro ponto, a gente precisa de tecnologia. A gente tem vários aplicativos da prefeitura. Tenta entrar lá. Eu tentei várias vezes para marcar, simplesmente dá bug e não continua. Então, não adianta de nada. Então, a gente precisa ter uma facilidade para você entrar no aplicativo, agendar o seu exame e depois ele vai direto de volta para o seu médico e ele já agenda dali um retorno. E ele já agenda dali ou ele passa para você via, muitas vezes, telemedicina, né? Pode te ligar para dizer o que você tem que fazer dali por diante. Eu tenho uma ideia da gente ter aqui na cidade, a minha proposta para a cidade também é o Corujão Permanente, que é o quê? Vamos atender tanto nos postos de saúde, nas nossas UBSs, as pessoas à noite, as pessoas nos finais de semana para fazer exame, como na iniciativa privada. Vamos usar esses horários. Tem muita gente que rala na nossa cidade, que adoraria poder fazer um exame à noite, que adoraria poder ir fora do horário comercial de trabalho. Isso até melhora no transporte e em várias outras coisas. Os pais vão ter ali o pai vai ter acesso, por exemplo, do seu filho, desde o pré-natal, todo o acompanhamento. Isso é super importante. Hoje a gente tem uma cobertura pequena do médico da família, mas ele é fundamental na hora do pré-natal, na hora de avisar a mãe da aplicação das vacinas. Então temos aí também a candidata Marina Helena falando sobre o uso da tecnologia, mas eu queria já passar para o Dr. Felipe, porque ela trouxe a questão de tem fila para medir pressão, né, arterial. E o senhor dizia que as pessoas precisam, no primeiro bloco nós falávamos que as pessoas precisam ser educadas pelo poder público a saber quando elas têm que ir numa UBS, quando elas têm que ir no UPA, que não é no UPA que ela vai medir essa pressão e tal. E aí, como é que a gente tem fila para medir pressão? Eu queria que o senhor explicasse, que agora fica um pouco confuso. Perfeito. Eu acho, posso estar errado, eu acho que a candidata está errada. Ela pode estar se referindo a um exame da mensuração da pressão arterial ambulatorial. É um exame que o paciente precisa de um equipamento, põe o equipamento no braço, fica o dia inteiro, às vezes a semana inteira, com aquele equipamento medindo o braço, e aí ele volta no ambulatório, na consulta médica, para ter o resultado. Ele é um exame muito bom, é um exame ótimo para você ter certeza que esse paciente não está fazendo pico hipertensivo durante a noite, que esse paciente não está fazendo pico hipertensivo ou hipotensivo durante exercício físico. Beleza, mas 50 mil pessoas esperando para medir a pressão com o esfigmomanômetro que tem disponível. Até na farmácia. Nesse hábito que a gente tinha dos nossos pais de ir na farmácia medir pressão, com certeza, eu acho que talvez tenha um equívoco. Mas a candidata está certa em que falar que ela precisa de tecnologia para tentar otimizar a solicitação do exame, a avaliação do exame e a avaliação do médico. Não falou sobre cirurgia ou tratamento, quimioterapia, radioterapia, todos os outros tratamentos do câncer que vêm depois, ela não mencionou, né? Acho que a gente tem uma falha aí
na resposta dela, mas com certeza a gente precisa de gestão. Todos os candidatos percebem que há uma falha na gestão, há uma falha na integração do sistema de saúde do município e tudo bem. Acho que, só em última parte, em relação ao Corujão permanente, o que quer dizer o Corujão permanente? Ela constantemente vai utilizar a infraestrutura da saúde privada, sem construir nada do município, e isso às vezes pode ter benefícios fiscais bons no começo. Uma terceirização, né? Vai terceirizar. Mas assim, como a gente estava mencionando a OS é uma própria terceirização. Sim. Então, ao invés do município comprar um aparelho de tomografia, ele contrata uma empresa que faz tomografia dentro do seu hospital. Ao invés de ter um investimento muito grande, de ter concurso e licitação, ele vai lá e contrata essa empresa de uma forma muito mais rápida, né? Sim. Tentando desburocratizar. Talvez essa é uma saída para os exames, mas não é a fila de exames que assola a saúde de São Paulo hoje, não é? Tá. Mas aí eu vou passar aqui para a doutora Carla, porque ela falou uma frase que me lembrou muito a nossa conversa no primeiro bloco, que é a respeito da questão que a senhora pontuava lá na resposta do candidato Guilherme Boulos, que além do exame, você precisa ter ali uma biópsia e dar uma continuidade. E aí ela fala, olha, muitas vezes o sujeito pega aquele exame e joga fora porque demorou tanto para ele retornar ao médico e etc, que já não vale mais nada. Isso acontece na prática? Isso acontece. Acho que pontuar isso e até corrigir alguma coisa, até para nível de informação, acho que é importante. Então, realmente, às vezes ele faz um ultrassom hoje, que aí a gente vai ver daqui 2 anos, e aí eu preciso de um ultrassom, uma mamografia anual. Então, ele realmente está velho e indiretamente eu jogo fora esse exame, porque ele precisa ser mais recente, né? De repente, eu faço o exame clínico, eu palpo, né? Que, vamos puxar rapidinho, a telemedicina é incrível, mas ainda a gente não consegue dispensar, né? O exame clínico, a anamnese, a palpação de um nódulo mamário, muitas vezes é feito o diagnóstico, aí claro que a gente vai complementar com a biópsia, mas eu não vou conseguir dispensar isso. Então, realmente, ela tem razão nisso, a gente pode perder muitos exames. Uma coisa que eu queria só corrigir, eu acho que até importante nível de informação, não é com ultrassom transvaginal que eu vou fazer um diagnóstico de um câncer de útero, de colo de útero. Que a candidata que ela falou, Então, como eu vou fazer um diagnóstico de câncer do colo do útero? Eu vou fazer um Papa Nicolau, e o Papa Nicolau, que em muitos lugares é coletado pela enfermeira, né? Se ela é bem treinada, ela acaba coletando, isso acaba aumentando o número de exames, e aí eu faço ali uma raspagem, uma biópsia, que eu consigo, na verdade não é uma biópsia, né? É só a coleta do Papa Nicolau, e eu consigo... Por exame laboratorial. Isso, por lâmina ver. Então, não é ultrassom não diagnostica. Até tem vários estudos mostrando que ele não faz diagnóstico nem para colo de útero e nem para endométrio, né? A gente tem estudos negativos para isso. Então, e isso é uma coisa que a gente consegue fazer fácil. Até a questão que, isso é, né, a parte mais oncológica, mas, por exemplo, o PCR do HPV, ele é um exame que ainda ele pode ser um pouco caro, mas talvez seja uma grande solução para a saúde pública, porque eu estou falando de um teste de PCR para HPV, que eu consigo fazer, se ele vier negativo, repetir em 5 anos. Então, eu consigo, talvez, diminuir a fila que todo mundo quer diminuir com um exame que é menos invasivo, que, claro, tem que fazer no postinho, porque essa coleta, né, tem que ser bem feita ali para eu fazer o teste do HPV. E aí, eu não preciso coletar todo ano, porque a gente tem, né, a organização vai te orientar. Você vai coletar a cada 2 anos iguais, normais, eu posso ir coletar por 3º ano. Então, de repente, ali é uma dica para, vamos, então, pensar... gastar um pouquinho mais nesse teste, mais 5 anos sem fazer o exame, mas porque essa pessoa não tem orientação. E aí, último ponto para puxar até na atenção primária, que é o que mais é importante, a vacinação, que, né, ela comentou e nenhum havia comentado ainda. E a vacinação é muito importante, a gente tem muita vacinação. A gente viu no Covid que muitas vacinas se perderam por falta de informação que tinha naquele posto. E aí eu vejo isso no ponto que ela colocou também do colo de útero. As pessoas, a gente fez um estudo da outra vez e viu que as pessoas vão tomar a primeira dose, poxa, o HPV, ele consegue reduzir muito a mortalidade das crianças, né? E isso lá na frente vai impactar muito. As pessoas tomam a primeira dose e não
voltam para a segunda dose. E quando a gente fez um estudo para entender o porquê elas não voltam, eram coisas muito pequenas, primárias, como desinformação, como não sabia que tinha que tomar outra dose, como Ou meu pai... Ou seja, tem coisas que a gente consegue resolver na saúde de forma muito mais barata. Com criatividade, né? Vou dar um minutinho para cada um, porque nosso tempo está estourado. Doutor. Então, eu acho que a candidata, ela, para mim, faltou uma análise adequada do diagnóstico, porque ela faz uma análise do diagnóstico fático. Falta exame, falta medicação, só que me falta uma análise de qualidade do diagnóstico de por que falta, do ponto de vista da gestão. E aí a gente tem o desenho de gestão que ela já vai, se assumir a prefeitura, pegar ele já pronto e que ela não consegue discorrer sobre ele e dizer como ela vai operá-lo. E aí a grande dificuldade da gente sempre lembrar, a máquina pública, ela não é uma empresa. Sim. A máquina pública, ela tem botões específicos para serem operados. Perfeito. E isso gera uma dificuldade profunda. E esses botões específicos para serem operados, eles são uma burocracia. Na verdade, eles são uma consequência da gente estar utilizando o dinheiro de todos. Exato. Essa é a grande diferença da máquina pública e a grande dificuldade. Tem que ter um respeito, né? Tem que ter um respeito e você tem que operar essa máquina a partir de regras pré-estabelecidas, que são regras que foram instituídas pela própria sociedade a partir do nosso sistema democrático. Então, isso, eu acho que faltou essa análise de qual é o problema, do ponto de vista da gestão pública, que é outro universo. Doutor Túlio, o senhor vai ter que ser conciso. Serei, prometo. Ela realmente critica os problemas, mas não apresenta nem o diagnóstico específico e muito menos as soluções. Então, parece que faltou um pouco isso. E da fala do Dr. Lucas, eu encerro então dizendo o seguinte: o poder público tem uma burocracia que às vezes é necessária para garantir a lisura, a moralidade dos gastos públicos, mas de outro lado também tem que ter eficiência e agilidade necessária para alcançar o interesse público. Com certeza. Então, como diria o meu avôzinho, tudo na vida é equilíbrio.